Primeiro de tudo, galera, nenhuma guerra começa do nada, beleza? Por mais óbvio que isso pareça, a gente precisa entender o que levou o mundo a iniciar essa grande guerra. Só para vocês terem noção, até o início da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer ali em 1914, a maior guerra que já tinha acontecido até então, quando eu falo maior guerra, eu falo em proporções territoriais e número de mortos, beleza? A maior guerra até então tinha sido a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a famosa Guerra Civil Norte-Americana. Morreram ali por volta de 600 mil pessoas. A Primeira Guerra Mundial, para vocês terem ideia do tamanho, da proporção que ela tomou, existem estimativas, os números eles não são precisos, de que as mortes causadas diretamente pela Primeira Guerra Mundial tenham sido entre 11 e 14 milhões. Cara, para você ter uma margem de erro de mortes de 3 milhões, é porque morreu muita gente, sabe? E a Primeira Guerra Mundial, ela, como eu disse, ela tomou grandes proporções. Ela foi um conflito onde houveram batalhas centralizadas principalmente na Europa, obviamente, mas onde você vai ter batalhas no norte da África, onde você vai ter batalhas na Ásia, você vai ter batalhas no leste europeu, você vai ter batalhas no Oriente Médio, você vai ter batalhas no norte da Europa, beleza? Então foi uma guerra que concentrou batalhas em vários pontos diferentes, mas o ponto principal é a Europa. Beleza, tô falando pra caramba, mas por que a Primeira Guerra aconteceu? Os antecedentes da Primeira Guerra a gente vai listar da seguinte forma. Primeiro de tudo, a gente vai falar do período mencionado na história como Belle Époque, o período de auge cultural e financeiro da Europa. Eu tô falando aí da virada do século XIX para o século XX, beleza? Foi um período de muita prosperidade na Europa. A gente está falando aí das grandes potências, a gente está falando aí de França, como está aí retratado no slide para vocês, uma foto de Paris no ano de 1890. A gente está falando de Reino Unido, que liderava, melhor dizendo, a lista de maiores economias do mundo naquele período. Eu estou falando de Espanha, eu estou falando de Bélgica, estou falando de Alemanha e Itália, que eram países recém-nascidos, vamos dizer assim, que a Itália ela é unificada em 1870 e a Alemanha é unificada em 1871. O que essas unificações elas têm a ver com a Primeira Guerra Mundial? Quando Itália e Alemanha se tornam países, a conjuntura econômica e política da Europa ela já estava, eu não vou dizer pronta, mas ela já estava bem consolidada até certo ponto. Dentro desse contexto, a gente vai ter uma situação que a gente vai chamar de imperialismo europeu. O imperialismo europeu vai ser aquela situação de dominação europeia no continente africano e no continente asiático. Vai ser algo parecido com o que os europeus fizeram aqui na América no século XVI. Por isso que o imperialismo também é chamado de neocolonialismo, ou novo colonialismo. Beleza? Então vai ser um período em que esses continentes eles vão ser divididos, vão ser repartidos entre as grandes potências da Europa. Só que quando a Alemanha e a Itália surgem, essa repartição, essa partilha da África, ela meio que já estava feita. E, obviamente, os dois novos países também queriam a fatia do bolo. Principalmente a Alemanha, que assim, a Alemanha ela não surgiu como nação engatinhando, buscando o espaço dela no cenário econômico. Não, a Alemanha chegou chutando a porta. A Alemanha já chegou como uma grande potência. Ela já chegou querendo tudo, querendo um pedaço grande desse bolo chamado África, chamado Ásia. Beleza? Então, essa disputa imperialista, ela vai causar uma rivalidade entre esses países da Europa. Beleza? Uma rivalidade que também vai sendo fortalecida pelo chamado sentimento nacionalista, que foi exatamente o que levou Itália e Alemanha a se unificarem. Esse sentimento nacionalista vai ser um sentimento, uma cultura que vai surgir dentro de cada país de supervalorização do seu próprio país e de uma certa aversão, de um certo afastamento do estrangeiro, dos países estrangeiros. É isso que vai alimentando essa rivalidade, vai fazendo surgir essa sementinha de beleza africano. Dentro do continente asiático, a gente tem exploração de petróleo, a gente tem exploração de pedras preciosas, de diamante, principalmente no continente africano. Você vai encontrar muitos filmes falando sobre isso por aí. Para quem é viciado em Netflix, dá uma segurada e vai estudar para o concurso agora. Você vai encontrar muitas histórias, muitos filmes, muitos livros sobre esse período do imperialismo europeu dentro do continente africano, principalmente. Então essa exploração é o que vai levar a esse enriquecimento
gigantesco das nações europeias, beleza? E como eu falei, você vai ter a Alemanha como figura central dentro dessa rivalidade, dentro dessa disputa imperialista, essa disputa por influência política e essa disputa econômica, logicamente. Quando eu falo de disputa por territórios, não pensa que os países europeus eles queriam territórios na África e na Ásia para dizer, eu tenho um pedacinho de terra para plantar milho. Não. Quanto mais territórios você tivesse, mais influência política você tinha. E, obviamente, quanto mais colônias você tinha, mais dinheiro você produzia. Show? Interesse político, interesse econômico. Era isso que estava por trás do imperialismo. Não se esqueçam disso, jamais. Outro ponto importante, as rivalidades. As rivalidades elas vão crescendo e ao mesmo tempo elas vão se concentrando. Lembra que eu falei da sementinha do ódio? Ela vai brotando e vai se tornando uma árvore cada vez maior dentro da Europa. Nós historiadores costumamos dizer que na virada do século XIX para o século XX, os primeiros anos do século XX, transformaram aquela região ali de Europa e Oriente Médio num verdadeiro barril de pólvora. Porque esse ódio que vai crescendo cada vez mais, ele vai se enraizando dentro dos países, dentro da cultura da própria população e, obviamente, dentro dos sistemas políticos de cada país. Eu listei aqui para vocês as principais rivalidades que vão levar à explosão, vamos dizer assim, desse barril de pólvora. Percebam que eu destaquei um país em especial aí nesse slide para vocês. Você vai ter uma rivalidade entre França e Alemanha. Essa rivalidade entre França e Alemanha ela vai acontecer por causa da Guerra Franco-Prussiana, que tinha acontecido nas últimas décadas do século XIX. Poucos anos antes da Alemanha se unificar como país, um dos reinos que fez parte da antiga Alemanha, do que era a Alemanha antes de ser Alemanha, vamos dizer assim, era a Prússia. E a Prússia ela travou uma guerra sangrenta contra a França. E essa guerra ela vai ser vencida pela Prússia. Ou seja, a França não só perdeu essa guerra, como ela foi humilhada. Ela sofreu uma derrota avassaladora dentro do seu próprio território, dentro de casa. Além de perder a guerra, a França ainda vai perder dois territórios muito importantes para a Alemanha, que era o território da Alsácia e da Lorena. Você já deve ter ouvido falar nisso em algum lugar, beleza? Grave essa informação porque isso é importante, já foi cobrado pela banca, beleza? Por que a Alsácia e Lorena eram tão importantes? Por conta das minas de carvão mineral e de minério de ferro, que eram usados para produzir o aço, beleza? Então, numa época de segunda revolução industrial, quem tivesse controle sobre o carvão, que era o combustível utilizado nas fábricas, e quem tivesse domínio sobre territórios onde existia muito minério de ferro, obviamente sairia na frente nessa disputa, beleza? Então perder esses territórios foi algo muito doloroso para a França. Show? Outra rivalidade muito grande, Inglaterra e Alemanha. Talvez vocês estejam pensando aí em Eurocopa, em Nations League, rivalidades do futebol, a galera que é tão fanática em futebol quanto eu. Essas rivalidades entre as seleções de futebol da Europa, elas não surgiram por futebol. Elas são reflexo disso aqui. São reflexo dessas rivalidades históricas. Beleza? Como o Brasil e a Argentina, por exemplo, que são rivais não por causa de Pelé e Maradona, são rivais por causa da Guerra Cisplatina lá no século XIX. Beleza? O caso da Inglaterra e da Alemanha era uma rivalidade por conta da Revolução Industrial que eu acabei de explicar para vocês. A Inglaterra, ela era a maior potência econômica do mundo. Foi o primeiro país a se industrializar. Era o 01 do mundo, vamos dizer assim, no material, na apostila, foi exatamente o termo que eu utilizei. A Inglaterra era o 01 do mundo no que diz respeito à economia e industrialização, mas ela via a Alemanha no retrovisor chegando perto. A Alemanha, então, ela se mostrou como uma grande rival econômica para a Inglaterra, beleza? Aí você tem uma questão que vai sair um pouquinho da Alemanha. Você tem o Império Russo, beleza? E esse Império Russo, ele dava apoio para a antiga Sérvia. A Sérvia ela tinha um projeto que a gente vai chamar de pangermanismo. Esse projeto da Sérvia era de unificar todos os países ali daquela região, chamados países eslavos, em uma grande Sérvia, em uma grande nação. E quem não gostava nem um pouco dessa ideia era o chamado Império Austro-Húngaro, beleza? Então aqui você tem uma parceria entre Rússia e Sérvia. E as duas com uma rivalidade contra a Áustria-Hungria. Show? E voltando para a Alemanha, a Rússia também tinha um problema com a Alemanha.
Porque a Alemanha, isso já foi questão da banca também, a Alemanha ela tinha um projeto de estender uma ferrovia que ligava a capital alemã, Berlim, até Bagdá, no Oriente Médio. Só que para isso ela teria que passar pelos países eslavos, por parte ali dos Balcãs e até por parte de território russo. E obviamente a Rússia não enxergava isso com bons olhos. A Rússia não via bem essa expansão territorial e política da Alemanha. Beleza? Então isso também vai criar uma rivalidade entre Alemanha e Rússia. É dentro desse período que a gente vai ter a chamada paz armada. O que seria a paz armada? A guerra ainda não tinha começado, mas como essas rivalidades elas aumentavam cada vez mais, cada um desses países, cada uma dessas grandes potências, elas aumentaram cada vez mais a sua produção de armas. Falei da produção industrial, não falei? Essa produção industrial começou a ser voltada principalmente para a produção bélica, para a produção de armamentos. Show? Então os países iam cada vez se armando mais, cada vez aumentando o seu poder bélico, só esperando por um motivo para que a guerra começasse. Só esperavam que alguém desse o primeiro soco para todo mundo sair na mão. Era esse o cenário da Europa no início do século XX. Então aqui eu coloquei para vocês de forma bem didática, beleza? Você tinha aqui Alemanha versus França, a revanche da Guerra Franco-Prussiana e a perda, no caso da França, da Alsácia e da Lorena. Sérvia e Império Austro-Húngaro, você tinha a questão do pan-eslavismo, beleza? A Sérvia queria reunir todos aqueles países, todas aquelas regiões numa grande Sérvia. Você tem rivalidade de Alemanha e Inglaterra, rivalidade econômica por causa da industrialização. E você tinha rivalidade entre Alemanha e Rússia por conta da linha férrea que ligaria Berlim até Bagdá. De novo, a galera só estava esperando um motivo para começar essa guerra. E o grande motivo, ele surge exatamente no dia 28 de junho de 1914. Aquilo que a gente chama de estopim da Primeira Guerra Mundial, aquilo que fez a guerra começar, vai ser esse episódio. Esse cara retratado aí para vocês, o Francisco Ferdinando, ele era arquiduque da Áustria-Hungria, ele era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E esse cara foi assassinado dentro da Bósnia por um ativista sérvio. Dá para imaginar o problema que isso ia causar. A partir do momento que esse cara, um dos líderes do governo austro-húngaro, vai ser assassinado dentro da Bósnia e por um sérvio, o Império Austro-Húngaro ele vai exigir que a Sérvia entregasse o tal assassino, mas a Sérvia simplesmente vai dizer, não vou entregar. E o que o Império Austro-Húngaro vai fazer? O Império Austro-Húngaro ele vai declarar guerra contra a Sérvia. Só que antes dessa declaração de guerra, a gente já tinha acontecendo a formação de alianças entre esses países rivais que eu mencionei para vocês. Beleza? A gente vai ter então de um lado a Tríplice Aliança, que vai ser formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Beleza? E do outro lado, eu tinha a Tríplice Entente, para vocês lembrarem e não confundirem. Entente é o mesmo, numa tradução livre seria aliança em francês, beleza? Então vocês vão lembrar que a Tríplice Entente era o grupo do qual fazia parte a França, show? Além da França, eu tenho a Inglaterra e o Império Russo. Então pensa, aqui, lembra que eu falei para vocês que a Rússia, ela dava apoio à Sérvia. Então, se o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, a Rússia vai comprar o barulho dela e vai declarar guerra contra o Império Austro-Húngaro. Só que quem fecha com o Império Austro-Húngaro é a Alemanha. Então, se a Rússia vai declarar guerra contra o Império Austro-Húngaro, a Alemanha vai comprar o barulho do Império Austro-Húngaro. Já queria mesmo um motivo para entrar em guerra contra a Rússia. Se a Alemanha entrou na guerra, agora a França ela vê o grande pretexto para entrar num conflito também contra a Alemanha. E a Inglaterra vai junto com ela. Entende? É como se fosse um efeito dominó. Um declarou guerra contra o outro, aí aquele que era parceiro desse vai comprar o barulho e vai ficar um declarando guerra contra o outro. Assim estoura a Primeira Guerra Mundial em 1914. Show? Eu trouxe aqui para vocês, galera, um mapa que vai fazer vocês entenderem melhor como essas alianças elas foram formadas, beleza? Eu tenho aqui então em laranja a Tríplice Aliança, que você também pode chamar de Aliança Central ou Aliança dos Países Centrais, porque ficavam ao centro dos outros países, para ficar mais fácil de você lembrar, beleza? Então eu tenho aqui a Alemanha,
tenho aqui o Império Austro-Húngaro, tinha a Itália, que no início da guerra vai se colocar como país neutro, e alguns anos depois do início da guerra eu vou ter o Império Turco-Otomano, entrando também do lado da Tríplice Aliança. Do outro lado, eu vou ter o Império Russo, na Tríplice Entente, vou ter a França, e vou ter o Reino Unido como Principado da... Show? Guerra iniciada, a pancadaria começa, o tiroteio começa, mas ironicamente, como eu falei pra vocês, até então a maior guerra que tinha acontecido no mundo até esse período tinha sido a Guerra da Secessão. Foi uma guerra que teve lá uma duração razoavelmente média, mas não foi uma guerra que durou muito tempo assim. Então o que a galera imaginava? Como as grandes potências estavam muito bem armadas, se imaginava que a guerra ia durar meses. A guerra ela vai estourar mesmo em agosto de 1914. A galera achava tanto que a guerra não ia durar tanto tempo que os soldados imaginavam que fosse passar o Natal de 1914 em casa, que até dezembro de 1914 a guerra já teria acabado. Só que não rolou muito bem assim não. A Primeira Guerra Mundial, então, galera, vai se dividir em duas fases. Isso também é muito importante porque já foi questão de prova. Primeiro, ela vai acontecer naquilo que a gente chama de guerra de movimento. Como o próprio nome já sugere, vai ser o período em que as tropas elas vão avançar para dentro das fronteiras inimigas. Principalmente a Alemanha, ela vai ter grande vantagem nesse momento de guerra de movimento. Vai ser a potência que vai vencer a maior quantidade de batalhas. É só você pensar no seguinte, vamos supor que você e um amigo seu estejam discutindo. Você está discutindo com ele, mas você não tem a intenção de iniciar uma briga. Só que esse teu amigo, sim, ele quer sair no braço. Qual dos dois tem a chance de dar o primeiro soco? O teu amigo que já está com a intenção de começar a briga. É exatamente esse exemplo que eu dou aqui para vocês. A Alemanha era quem mais queria iniciar essa guerra. Então, quando a guerra inicia, obviamente, ela vai ser aquela que vai sair na frente, que vai começar a expandir mais a sua tomada de fronteiras. O problema da Alemanha, vou voltar aqui no mapa, é que se vocês perceberem, a Alemanha ela era cercada. De um lado, na frente ocidental, ela tinha a França, e do outro lado, na frente oriental, ela tinha a Rússia. Ela corria o risco de apanhar dos dois lados. Então, qual era a estratégia da Alemanha? Vamos arregaçar aqui do lado ocidental, vamos vencer todas as batalhas que a gente puder aqui do lado esquerdo, e quando a Rússia resolver entrar na guerra, a gente já vai ter resolvido o problema aqui no ocidente, e a gente vai ter contingente, vai ter material bélico para enfrentar somente a Rússia. Beleza? A Alemanha não queria de jeito nenhum lutar dos dois lados ao mesmo tempo. E é assim que ela vai fazer. Ela vai com tudo para invadir o lado ocidental. Ela consegue então invadir a Bélgica, esperando que quando a Rússia... Só como eu falei para vocês, a guerra ela se estendeu mais do que a galera imaginava. A segunda fase da guerra, que vai iniciar na virada ali de 1914 para 1915 e vai até o final, em 1918, vai ser o chamado período da Guerra de Trincheiras. Beleza? Como eu já disse, a maior parte da guerra vai se desenrolar nesse formato. A Guerra de Trincheiras, como também o próprio nome sugere, vai ser aquele momento em que as tropas elas vão parar de avançar, vão cavar as famosas trincheiras e vão ficar ali naquela guerra estática. Beleza? Tiro a longa distância, arremesso de bombas, campos minados. A área que ficava normalmente entre duas trincheiras, né, entre duas trincheiras inimigas, era chamada de terra de ninguém. A galera passava arames farpados ali, tacava minas terrestres, exatamente para evitar esse avanço. Uma curiosidade, durante o mês de dezembro de 1914, houve uma trégua na semana do Natal, foi chamada Trégua de Natal. Em que as tropas elas pararam o conflito e celebraram o Natal juntas. Tropas inimigas celebrando o Natal juntas. Até pararam na terra de ninguém e jogaram uma bola juntos. Depois os líderes dos exércitos ficaram revoltados com aquilo e mandaram voltarem com a guerra. O problema dessas trincheiras, como vocês estão vendo aí, não era nem a guerra em si. A maior parte dos mortos dessas trincheiras morriam por doenças, beleza? Pensa, um buraco rasgado no chão a céu aberto. A galera estava exposta a chuvas. Eu tô falando de Europa, então com certeza a gente está falando de épocas frias, principalmente ali na virada de ano, quando é o inverno europeu. A gente está falando de ratos, principalmente. A gente está falando de falta de comida, que não dá para simplesmente o cara sair da trincheira, vou ali no mercado rapidinho.
Show? Então, as doenças, a fome, foram elementos que mataram mais do que o conflito armado propriamente dito, dentro dessas trincheiras. Beleza? O cenário na Europa, galera, como eu falei para vocês, embora a gente tenha tido conflitos em vários pontos do mundo, vamos dizer assim, é na Europa Central, na Europa Ocidental e Europa Central, que a maior parte desses conflitos vai se concentrar. E o cenário da Europa era esse que eu retratei para vocês na Batalha de Somme, em 1916. Terra arrasada, completa destruição. Beleza? Um problema, ou um reflexo, melhor dizendo, que isso vai causar em outros países, a gente vai ver, por exemplo, no Brasil. Durante os anos 1914 a 1918, o Brasil ele teve um grande aumento na sua produção interna industrial. Por quê? Porque até o momento o Brasil ele importava praticamente tudo da Europa. A indústria brasileira era muito fraca. Só que agora a indústria europeia estava voltada para a guerra, para alimentar a galera lá dentro, para consumo interno e para produção de armamentos. Então o Brasil ele não tinha de quem importar. Beleza? Então o Brasil, por causa disso, ele vai se ver obrigado a ter uma produção interna. Outra questão também que vai acontecer vão ser a utilização de submarinos, principalmente pelos alemães. A produção bélica, embora ela acontecesse numa proporção muito grande, muitas vezes ela não conseguia acompanhar o ritmo da guerra. Beleza? Então, em determinados momentos, muitas dessas potências elas ficavam, não vou dizer sem armamentos, mas com armamentos não suficientes. A marinha alemã, por exemplo, que foi muito forte durante os primeiros anos da guerra, ela vai ter muitos prejuízos, principalmente numa batalha que ela vai lutar no Mar do Norte contra a Inglaterra. Ela tem um prejuízo gigantesco. Então a Alemanha ela começa a investir em submarinos. A Alemanha, então, com esses submarinos, ela vai adotar algumas táticas de guerrilha. Que táticas de guerrilha são essas? Ao invés de eu fazer um enfrentamento direto contra o exército do meu inimigo, eu vou, por exemplo, interromper o abastecimento deles. Ao invés de eu tentar afundar um navio de guerra britânico, eu vou afundar os navios que estão levando comida para a Inglaterra para matar as tropas britânicas de fome. Sabe? Esse tipo de estratégia é o que foi adotado pelos alemães. Um ponto importante. Quem mais vai ganhar dinheiro com a Primeira Guerra Mundial vão ser os Estados Unidos. Beleza? Porque enquanto a treta acontecia lá na Europa, os Estados Unidos estavam mandando apoio, mandando juntas médicas e vendendo armamentos e matéria-prima para a Europa. Os Estados Unidos estavam intactos, a guerra estava acontecendo na Europa, o território norte-americano estava de boa e o dinheiro só estava entrando, porque os Estados Unidos vendiam muitos armamentos e muitas matérias-primas também para a produção de armamentos lá para a Europa. Dentro desse contexto de abastecimento que os Estados Unidos faziam, em certa feita, os Estados Unidos eles mandaram algumas embarcações para a Inglaterra. Essas embarcações levavam mantimentos, levavam alguns armamentos, e os alemães simplesmente viram as embarcações dos americanos e disseram: vou afundar tudo. Bombardeou os navios americanos e afundou os navios americanos no litoral britânico. Esse foi o motivo para que em 1917 os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial. O problema foi que quando os Estados Unidos entraram na guerra, já estava todo mundo muito ferrado. Tipo assim, é como você pegar numa prorrogação, segundo tempo de prorrogação, a zaga do outro time completamente cansada e você bota o Cristiano Ronaldo no jogo, descansado para acabar com tudo. Sabe? Foi basicamente assim que os Estados Unidos entraram na guerra. Entraram mesmo para acabar com a guerra. Antes dos Estados Unidos entrarem, a gente vai ter em 1915 a Itália mudando de lado. A Itália vai sair da Tríplice Aliança e vai integrar a Tríplice Entente. E a gente também vai ter em 1917 a Rússia abandonando a guerra. A Rússia passava pelo seu processo de revolução interna, quando a Rússia se tornou comunista. E pelo Tratado de Brest-Litovsk, que foi assinado pela Rússia e as demais potências da guerra, ela saiu da guerra em troca de ceder alguns territórios. Alguns países que existem hoje, como a Letônia, a Lituânia, beleza? Aqueles países ali do norte da Europa, eles eram territórios russos antes do Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia ela vai ceder esses territórios para poder ter essa permissão, vamos dizer assim, de sair da guerra sem ser atacada na covardia, para resolver os seus problemas internos. Com a entrada dos Estados Unidos ao lado da Tríplice Entente, desequilibrando completamente a guerra, a Tríplice Aliança ela simplesmente não vai ter alternativa a não ser se render. E essa rendição ela vai acontecer em 1918. Show? Pra gente fechar,
Consequências da guerra. Depois de toda a guerra, a gente sempre tem um tratado para selar a paz, vamos dizer assim. No caso da Primeira Guerra, a gente vai ter o Tratado de Versalhes, de 1919. O Tratado de Versalhes vai ser o seguinte: resumidamente, a culpa é da Alemanha. O Tratado de Versalhes vai colocar toda a consequência da guerra em cima da Alemanha, beleza? Primeiro ponto: a Alemanha vai ser considerada como culpada da guerra. A Alemanha ela vai perder as suas colônias na África. A Alemanha ela vai ser condenada a pagar indenizações a todos os outros países vitoriosos. A Alemanha ela vai ter que ter o seu exército reduzido para 100 mil soldados apenas, vai ser proibida de produzir armamentos e vai ser obrigada a pegar empréstimo com os países vitoriosos. Além disso, a gente vai ter a criação da Liga das Nações para quê? Para evitar uma nova guerra. Mas a gente já sabe que isso não deu muito certo, beleza? Primeira Guerra Mundial, galera.